Olá, tudo bem com você? Hoje vai ser algo diferente que nós vamos ter aqui. Algo, na verdade, que eu já queria fazer há um tempo e estou aproveitando a energia esse dia de 8 de março para fazer isso. Eu acho que nada mais justo, né, do que fazer isso nesse dia. Então, é, vamos lá, né, porque eu acho que é importante, porque muitas vezes você chega aqui, você pode ter chego aqui já me conhecendo, já tendo participado de alguma das minhas atividades, seja como minha aluna no yoga, seja como minha aluna na jornada da heroína, seja por atendimentos individuais, né? Porém, pode ser que você não me conheça ainda, então é importante que eu devidamente me apresente, e para isso eu vou fazer do jeito que eu gosto, porque se tem uma coisa que eu não gosto é fazer tipo bio, sabe? Detesto fazer bio, porque eu gosto muito esse lugar humano da gente contar as nossas histórias, porque tudo que eu tento passar aqui, de uma certa maneira ou de outra, está atrelado à minha história. Então, você conhecendo um pouco, né, que a gente tem uns 40 minutos aí de sintetização de uma vida inteira, né, porque neste momento, em 2026, eu estou com 44, então, se você for ouvir mais para frente, já vou ter mais. Sempre melhorando. Não sacerdotisa de Afrodite, né? Então vamos lá, queridas, que eu acho que é importante a gente ter esse papo. E depois você pode, inclusive, até trocar comigo, né? Vocês sabem que vocês podem deixar comentários, tá? Podem interagir também, ou pode falar comigo diretamente também, tá bom? É, Era uma vez, era uma vez uma simples camponesa colhendo suas flores, seus frutos, em um lindo pasto verde. Brincadeira. Vamos lá, vamos falar sério. Minhas primeiras recordações dessa conexão com esse mundo que hoje, né, a gente nomeia como sagrado, foi quando eu era bem novinha mesmo, na infância, em duas instâncias diferentes. Em uma primeira instância, em um lado dessa menina que escrevia poesias, assim como o seu avô materno. E depois de muito tempo eu ainda encontrei, sabe, papeizinhos em que eu escrevi pequenos poeminhas e tudo mais. Então tinha muito esse lado muito vívido, né, quando eu era ainda bem no período da infância, tá? Porém, nesse período da infância, também tinha algo muito forte, que era uma fascinação mesmo, inexplicável, pelo Egito. Eu gostava muito. Eu procurava colecionar tudo que eu podia do Egito, sabe? Aquelas coisinhas que saía em banca, porque antigamente era em banca, né? Saía almanac, saía coleções. Então, eu sempre procurava, né, juntar assim o máximo que eu pudesse. Eu ainda tenho algumas coleções que eram mais parrudas, assim, mais, né, duradouras, muito bonitas. E eu tinha muita fascinação, assim, uma fascinação de me fazer realmente chorar. Era emocionante. E eu sempre tive essa fissura, e essas coisas são esquisitas, fora da curva, porque dentro da minha família, assim, no geral, vamos falar de um modo bem abrangente, tá? Tanto materna quanto paterna, não tinha nada disso. Não tinha ninguém que tinha, né, que vivia esses interesses para eu falar, nossa, eu puxei isso, eu ouvi isso de tal pessoa da minha família, não. Pelo contrário, eu cresci, numa família que era mais ou católica ou evangélica. Então, onde eu percorria quando eu era, assim, criança, eu era levada para igrejas evangélicas ou para igrejas católicas, ou pela minha avó materna, que era, assim, um pouco mais fora da curva aquariana, que eu acompanhava em leituras de tarô, e eu fiquei sabendo depois que ela foi a única que frequentou outras coisas, então ela ia em Umbanda, né? Ela ia em centro espírita, então ela ia em outras coisas fora da igreja. Mas
A única coisa que ela me levou, que eu acompanhava, era quando ela ia fazer leituras de tarô numa casa de uma senhora, né? Mas de resto, no geral, era bem mais igrejas, né? Igrejas evangélicas ou igrejas católicas, né? Nada assim de, nada que justificasse esse meu interesse. Bom, então a gente tem aí, né? Para mim, isso é um apontador, porque eu acredito em reencarnação de algo que eu já, né, de certa forma, vivenciei em outras vidas e continuo, porque eu acredito que a gente está continuando, né, histórias. Então eu tinha essa fascinação, tanto que eu tenho, até hoje, livrinhos de hieróglifos que eu tentava aprender sozinha, né? Então eu tentei aprender, eu lembro que eu pedi para meu pai me levar naquela exposição que teve na FAAP, eu não lembro o ano que foi, mas eu lembro que foi uma das melhores exposições que teve de Egito aqui em São Paulo. E a gente ficou muito tempo do lado de fora esperando para entrar. E eu lembro que eu conseguia entender algumas coisinhas ali daquele sarcófago, sabe? Porque eu realmente tentei decifrar isso, né? Tentar fazer algum sentido, né? Eu sempre tive esse interesse por línguas, que foi se desenvolver na minha vida, né? Tanto que eu fiz faculdade de letras, inglês, então eu fui estudar, fiz colégio alemão, né? Que a primeira língua que eu aprendi foi português e alemão, né? Então eu sempre tive, de certa forma, acabei parando em várias instâncias para aprender idiomas, né? Eu fiz letramento em sânscrito, então estava ali, né? E, pela bênção da deusa, encontrei depois um professor, que é o Júlio, com quem eu fiz muito cursos de temas, né, do Egito, porque ele é um arqueólogo que está morando no Cairo e participa de escavações. E fiz, né, tive a honra de fazer um dos cursos que era sobre aprender mesmo, né, esse letramento do sânscrito na cabeça, né, do hieróglifos, né. Então, nesse primeiro momento, assim, da vida, isso era muito forte, né, muito forte. E ficou ali pairando junto com outros interesses daquela época, né, que vinha muito decorrente de um lugar que chamava Além da Lenda. Quem é da cidade para cima vai se lembrar, né? Então eu tinha o oráculozinho da bruxa, né? Tinha várias coisinhas desse mundo místico que eu também gostava. E essas coisas todas ficaram assim muito presentes, como um interesse que eu não compreendia como nada espiritual, era, né, interesse, nossa, que legal, o Egito, eu sempre fui fissurada. E aí, quando eu fiz 18, 17, né, quando eu estava ali fazendo 17 para 18, porque foi na virada, da 17 para 18, eu não tinha 18 ainda. Quando eu passei na frente de uma escola de yoga, eu tinha 17 ainda, porque eu fui fazer 18 só em fevereiro, e aí eu já estava fazendo aula. Eu passei na frente de uma escola de yoga, que eu não sabia o que era mesmo, eu não sabia o que era yoga, tá? Eu não tenho uma história profunda para contar de yoga, eu brinco, né? Porque eu passei na frente, eu li aquele negócio chamado yoga, e eu falei, nossa, deve ser interessante. Olha para vocês terem ideia, eu nem sabia como que era mesmo, tanto que quando eu fui para minha primeira aula, eu achei que ia ser teoria, eu nem fui com roupa apropriada, eu não sabia que ia ser um negócio corporal, né? Assim, dou muita risada de lembrar, né, disso que eu fui com uma roupa nada a ver, achando que eu ia aprender realmente sobre yoga, né? Que eu também já nem sabia o que era, enfim. E aí, então, né, quando virou o ano e eu realmente fiz 18, então eu já estava nesse universo do yoga, que aí eu digo que foi, né, algo que, vamos dizer assim, deu realmente o início de tudo, né, porque eu passei a minha infância, né, dentro dessas, me levarem, né, para questões de igrejas, eu sempre fui muito questionadora, nunca foi algo que de fato eu acreditei, porque eu nunca segui cristianismo ou me dizia evangélica, porque, né, eu não acreditava nisso, porque eu li a Bíblia várias vezes, eu lia, tipo, de estudar, sabe, de riscar e tudo mais, e eu sempre tinha muitos questionamentos, sobre isso, então não é algo que eu perseguia como fé, a única coisa que, na verdade, eu gostava era de Nossa Senhora Aparecida, tanto que eu tenho uma base aqui que eu tenho um monte de várias Nossas Senhoras Aparecidas foram aparecendo na minha vida. Fui ganhando várias, né? Tanto que aqui em cima, por exemplo, eu tenho.
várias. Uma bonitinha, por exemplo, que é feita por uma artista, se eu não me engano, de Pernambuco, que é muito bonitinha, que eu tenho também no São Francisco de Assis. Então é algo que eu sempre gostei, mas eu não vinculava com nada, sabe? Para mim era algo assim, tipo, como se fosse universal, sabe? Não tinha essa diferenciação. Então, tô falando isso porque quando eu entrei no yoga, então eu não tinha eu acreditava em Deus único, nem nada. Então, quando eu entrei no yoga, para mim fez muito sentido e foi a primeira vez que eu tive uma concepção de entendimento, então, nós temos um Deus Pai e uma deusa Mãe. Então, foi a primeira vez que eu firmei esse conceito. E aí, dentro do meu entendimento, então, Shiva era o Deus Pai, né? E Durga, Kali, Parvati, Shakti era a deusa mãe, né? Então, para mim fez muito sentido. Eu falei, nossa, sabe quando parece que aquilo é o certo para você? Eu falei, nossa, isso para mim faz muito sentido, é muito gostoso, é muito confortável, tanto que nunca veio nenhum tipo de questionamento ou dúvida de que não fosse isso, né? Eu realmente entendo que nós viemos de uma fonte que é um Deus Pai, a Deusa Mãe, né? Que, aliás, também, Deus Pai, a Deusa Mãe é um desdobramento de um todo maior, né, que é inomeável, vamos assim dizer, né, ou a gente pode chamar, dentro dos estudos que eu sigo de Madalena, né, de silêncio e profundidade, né, então esse lugar de onde a criação se faz a partir do Deus Pai e da Deusa Mãe, né, e assim, nós como sendo seus filhos, esse desdobramento, né, desse casal divino. E então isso fez muito sentido para mim. Eu entrei no yoga assim muito de cabeça dos 18 anos, tanto que, né, tudo que eu faço na minha vida tem, como eu falo, que é um grande rio principal, onde o yoga é esse rio, onde eu com esse barquinho vou indo, né, e vou trazendo diferentes experiências para esse rio. Então, o yoga é esse norte, essa é a estrada principal. E vai fazer mais sentido ainda quando entra esse contexto de que é um yoga tântrico não dual, né? Onde realmente nós temos Shiva e Shakti, né? O feminino e o masculino, a deusa e o deus, né? O pai e a mãe como essa grande base realizadora. E todo o meu trabalho é como base nesse yoga tântrico, né? Então fez muito sentido e a minha vida se transformou muito quando isso aconteceu. E é nesses primeiros momentos, nesses primeiros anos do yoga, que o meu contato com a deusa de uma forma realmente como uma religiosidade, né, ou uma espiritualidade se manifestou. Então, é uma prática, por exemplo, de devoção que eu sigo todo dia, diariamente, né? Faço a minha devoção, minha prática diária, Ganesha, Durga, Shiva, né? É a tríade que eu trabalho todos os dias. Então, foi ali que começou esse contato de uma forma de entendimento dessa religiosidade, espiritualidade, mas também desse entendimento de que estão dentro de nós, né? De que não é algo inalcançável num céu distante de mim, ou algo que vai me punir, ou né? Então, é um outro entendimento de vida, onde não há espaço para pecado, para culpa, para sofrimento, mas um entendimento de que a vida, em todas as suas instâncias, faz parte desse grande jogo, dessa grande brincadeira, né, que chama-se de Mahalila, do Deus e da deusa, e que a gente está aqui fazendo parte dessa experiência, né? Mas que a deusa e o Deus, eles vivem dentro de nós somos parte, né, de Shiva e Shakti, né, dessa grande criação. Tanto que os primeiros movimentos que eu fiz, que eu posso chamar, né, nos meus primeiros círculos que eu fiz, antes, inclusive, de eu conhecer algum círculo, porque realmente foi antes, foi em época que eu estava participando de formação de yoga, por exemplo, né, que eu dei aulas em algumas formações específicas, e eu tive a oportunidade, né, tanto que eu compartilho esses registros quando eu conto um pouquinho da minha história, que foi dentro de uma formação onde eu pude, então, dar aula não somente falando, né,
instruindo um pouco dentro da perspectiva de ensinar o yoga para gestantes e o yoga de pós-parto, que era o que eu fazia, mas também ensinar as deusas. Então, né, esse sagrado feminino, que nesse princípio era, eu trazia Durga, Kali, Saraswati, Lakshmi, trazia, se faltando alguém, Durga, Parvati, né, porque também quando vai falar, né, mas era basicamente é, essas quatro, né? Era Durga, era Kali, era Sarasvati e Lakshmi. E também trazia assim por fora, né? Falava de Parvati, de Ganga, enfim, mas eram as quatro como base. E foi isso por algum tempinho, né? Até que o que aconteceu é que dentro de uma formação, uma amiga da época, que é a Teresa, que eu gosto muito, a querida Teresa, ela falou assim: "Ah, vai vir a Ama. Vocês querem ir? Ela vai vir lá no Rio de Janeiro." Eu nem sabia quem era a Ama. Não, eu de novo, né, gente? A minha vida é pautada de coisas que eu não sei o que é, que eu vou parar lá. E isso não acabou, viu? Isso vai continuar se repetindo. Eu sou peixes, com Netuno na casa um. Hum. E aí, eu falei, vamos. Entramos no carro, uma galera. Foi com uma galera. E fomos direto, eu tava muito menstruada, eu lembro até hoje, passei aqueles dias menstruada que é pelo talo, assim, meu Deus do céu, nem sei como eu consegui fazer aquele seva, aquele voluntariado. Mas enfim, trabalhei nesse evento da AMA, que espera ela voltar para o Brasil, ainda não voltou. E foram 2, 3 dias, eu não lembro. Trabalhei na cozinha, trabalhei principalmente na cozinha, e foram onde eu fiz as mais repetições de vezes de trabalho, né? Fiquei muitas vezes na cozinha e fiquei muitas vezes fazendo um trabalho que era o trabalho mais, né, assim, que todos queriam, que era ficar do lado dela, colocando um negocinho que ela dava pra gente quando a gente abraçava na mão dela. Né? E era um momento tenso, porque, né, as pessoas abraçavam ela, ela punha a mão aqui assim, você tinha que colocar o negócio quase sem encostar na mão dela. E aquilo tudo é muito rápido, né? Então a gente pouco nervosa ali do lado. Mas eu lembro que era uma experiência muito, muito mágica, especial estar do lado, sendo que eu nem sabia quem era a Ama. E eu lembro até hoje da experiência do abraço, né? E a sorte que a gente teve de quem trabalhava, que recebeu vários abraços, né? Que a gente recebia todos os dias, né? Enquanto as pessoas iam lá para receber um abraço, então, e recebi também um mantra, né? Iniciatório especial que ela passou para mim, porque, né? Isso foi algo que se abriu no último dia para aqueles que quisessem receber o mantra para ela, que é um mantra que eu faço até hoje, né? Um mantra secreto, que é um mantra que eu recebi, que recebi essa orientação de nunca revelá-lo, né? Então, é um mantra meu, um mantra para mim, né? E é um mantra que eu faço sempre. E, e eu digo que foi naquele abraço da Ama que eu tive a experiência de alguns estados de consciência que eu só ouvia falar no yoga, e que eu tive naquele momento do abraço, né? E por alguns, sei lá quanto tempo depois. E também a minha vida mudou drasticamente da água para o vinho. Eu falo que foi um grande divisor de águas do abraço da Ama, né? E sou muito grata, tanto que ela está ali no altar, a Ama, o Guruji. E, e depois desse período foi quando eu entrei no mundo da humanização do parto, que era um mundo completamente desconhecido para mim. Eu falo que também foi o primeiro contato com o feminismo, sem eu saber que era feminismo, mas era, né? Era a luta por acabar com a violência obstétrica, né? Naquela época falava-se muito pouco do parto humanizado, né? Começou-se a crescer. Eu fazia parte também do Parto do Princípio, que, né, fazia várias mobilizações e várias vezes, né, fomos doulas e todo mundo desse meio participando, né, de passeatas, e a gente ia até a frente daquelas maternidades que, né, eram cesaristas, enfim. Então foi minha primeira grande mobilização feminista e também um letramento de coisas que eu nem imaginava que uma mulher passava. E também um letramento
foi muito louco, né? Um letramento feminista, e político, né? Das questões sociais, mas também foi um letramento do sagrado, porque eu falo que o primeiro parto que eu acompanhei na minha vida, que eu nunca vou esquecer, né? Foi o momento em que eu tive aquele vislumbre, né? Da potência que era uma mulher, né? Uma mulher no trabalho de parto, o princípio da vida, tudo aquilo que depois eu viria a ler, eu testemunhei, né? E eu testemunhei por muitas vezes, acompanhando muitos partos por muitos anos, porque eu fui doula por muito tempo. E eu fazia várias coisas, né? Fazia consultoria de amamentação, fazia preparação de educação né, perinatal para as grávidas e para os casais, dei curso para casais na Casa Moara também. Então, assim, foram anos muito bonitos que foi uma forma magnífica, esplendorosa de entrar nesse mundo, né? De literalmente entrar pela porta de entrada mesmo, onde a gente entra para a vida. Então, para mim foi algo muito forte, significativo que nunca esquecerei, né? E honrarei sempre. E foi quando eu estava nesse mundo, né? Trabalhando como doula, atuando como doula, dando bastante aula para gestante, preparação ao parto, dava muita aula de baby, né, de baby yoga, fazia massagem em grávidas, era correria, né? Foi quando eu comecei a pensar, a sentir que eu gostaria de acompanhar mais mulheres, não somente mulheres gestantes, mas mulheres em outros momentos da vida, em outros tipos de rito de passagem, que não fosse só, né, para maternagem, mas outros momentos, né? E foi aí que eu descobri que existia círculo de mulheres, porque até então eu não sabia dessa existência de círculo de mulheres, né? E aí eu comecei a conhecer alguns assim de forma, fui lá conhecer, faz um encontro, né? Achei algo regular, participei, foi nesse primeiro momento que eu também, né, fui consagrada sacerdotisa de Afrodite, depois reafirmei, e dali conheci outros, né, outras focalizadoras, também fiz diversos, né, cursos, fiz inclusive formação, né, para focalização de círculo de mulheres também, mesmo já, né, conduzindo, porque eu já conduzia, né, formalmente e depois formalmente quando eu fui entrando nesse mundo, porque quando eu saí, né, quando eu senti essa necessidade e depois desse primeiro momento que eu me tornei sacerdotisa de Afrodite, eu tentei explorar, né, e ver como que seria eu fazer esse trabalho, né, a partir dos meus conhecimentos, porque até então eu já tinha bastante conhecimento, né, já dava aula de yoga desde os 8 anos, eu já tinha me formado aromaterapeuta, reikiana, eu já tinha me formado como Ba Prakshonir, né, que é terapeuta de florais de Ba. Eu já tinha feito algumas outras coisas que eu não usei, né, de terapias que eu não me identifiquei. Também fiz tarô, né, me formei, eu sou taróloga. Comecei a estudar astrologia, que é algo que eu ainda estudo, né, que é algo para a vida praticamente. Então, assim, eu já tinha é, uma variedade de conhecimentos que já me capacitava a conduzir alguma coisa. E eu comecei a experimentar, comecei com 2012 para 2013 fazer encontros abertos nas luas, sabe? Tipo, encontro de lua cheia, essas coisas. E em fevereiro de 2013 eu comecei oficialmente com a primeira turma do David Shallow, fazendo algo assim na minha cabeça. Na minha cabeça eu pensei em fazer algo no estilo dos chakras, sabe? Subindo e tendo uma ideia, e esses chakras também, a imagem que me vinha era os chakras e uma árvore. Essa era a imagem que vinha quando eu pensava no David Shala, né? E fui ali experimentando fazer, né, aulas seguindo determinada maneira, 26 aulas também, 13 meses, um rito de passagem, enfim. Foram experimentações. Nesse meio tempo, enquanto eu já estava conduzindo círculos, eu também conheci outra focalizadora, fiz também cursos, fiz formação, né, para fazer formação de condutoras de círculos de mulheres, e, e aí também conheci a Miranda, que eu também não sabia o que era a bênção do útero, não, nunca tinha recebido uma bênção do útero, não sabia do que se tratava e fui parar na iniciação.
de Mother, sem, sem saber o que era, e sou Mother até hoje, fiz todas as formações que eu pude, né? Sou Mother nível 3, também faço, né, também mentora, então eu sou né, da primeira turma que teve de Mother no Brasil, sou muito grata, Miranda, uma querida, maravilhosa, né, que trouxe essa bênção para o mundo. E aí, quando eu tive essa iniciação de Mother, meu trabalho se expandiu também, né? Porque algo que eu já vinha estudando de diferentes perspectivas sobre os arquétipos do ciclo, eu fui estudar na visão xamânica, na visão Wicca, sabe? Fui buscando diferentes visões sobre o tema, e aí eu consegui solidificar isso no período da Mother e consegui, então, mudar a minha forma de dar aula de yoga, por exemplo, né? A minha aula de yoga, que é só para mulheres, ela é baseada nos ciclos femininos, então não somente né, nos ciclos internos, né, de menarca, ciclo menstrual, gestação, menopausa, mas também nos ciclos lunares. Então, todas as aulas de yoga que eu dou são baseadas na fase da lua. Então, eu dou aulas especiais de lua crescente, lua minguante, lua cheia, lua nova, e também com conhecimento astrológico. Então, hoje, nessa semana, nós estamos na lua minguante em Gêmeos. Então, a aula vai trazer essa temática, essa conexão com a natureza, né? Que eu acho super importante. Então, mudou muito, né? E a jornada também foi mudando, né? Porque eu tinha ideia de muitas coisas que eu queria fazer. E aí eu sempre conto essa história, porque, né, novamente, eu fui encontrando muitas pessoas incríveis no meu caminho, e pessoas muito importantes, né, pro meio do sagrado mesmo. E eu tive a cara de pau de procurar a Mirella Faur, que já não está mais conosco, né? E às vezes eu entro lá no Skype para ver a nossa conversa, porque eu não acredito que a gente ficou horas conversando no Skype. E ela me meio que fez uma mentoria, assim, sabe? Não me cobrou nada, foi muito, muito generosa mesmo. E ela me ajudou a estruturar, sabe, tudo que eu tinha de conhecimento, que eu queria passar tudo, né? Que quem me conhece sabe assim, eu vou passar tudo, tudo. E E ela me ajudou a estruturar, então eu consegui, a partir dessa conversa, estruturar realmente, eu sei que eu vou ser redundante, estruturar a estrutura do que seria de todas as jornadas do Devichala, porque naquele momento era um e dois, né? Uma jornada um, uma jornada dois. Mas, né, eu precisava daquilo porque hoje a jornada são 4 jornadas principais, 5 mini jornadas. Então, imagina, se eu não tivesse tido aquela estrutura, talvez eu tivesse sofrido muito para chegar onde eu cheguei. E aí, então, fui criando, né, esse trabalho. É um trabalho que eu falo que é um trabalho de vida, né? Agora a gente está em 2026. Estamos indo, por exemplo, para a 17ª turma da Jornada 1. Então, né, já temos um bom tempo de Devichala nesse momento. Se a gente pensar que eu comecei em 2013, nós estamos no 13º ano de Devichala, então um bom um bom número auspicioso, né? E foi então aí, né, que eu acho que as coisas começaram a se encaixar e eu comecei a realmente me aprofundar muito nos estudos da deusa, né? E eu fui somando esses entendimentos, porque até então, dentro da perspectiva do Tantra, né, a deusa então era a Shakti, era a potência, né? Então era a potência de toda a criação, né? Ao mesmo tempo que ela era toda a criação. Então, a Devi, a deusa, ela era vivenciada por mim, né? Ela estava dentro de mim nessas diferentes potências, nessas diferentes manifestações, né? Tá, a gente vivenciava Durga, a gente vivenciava Kali, Sarasvati, Lakshmi, e por aí vai, né? Então, era muito vivencial. A gente estudava, mas era muito vivência mesmo, né? E quando eu comecei a abrir esse campo das jornadas, né? Que eu criei o Devichala em 2012, e é interessante porque o Devichala, ele surgiu,
muito antes disso. Ele surgiu na época que eu era doula. Eu lembro conversando com duas colegas da época que não toparam muito a ideia, né? Porque na verdade o Devichala no início eu queria que ele fosse uma casa física, né? Que tivesse diferentes modalidades para atender a mulher. Então eu pensava como se fosse uma clínica, que fosse uma clínica que atendesse o corpo, que atendesse o emocional, que atendesse o espiritual, sabe? Uma clínica que tivesse várias mulheres de diferentes, né, áreas e que pudesse receber essa mulher. Na época, infelizmente, eu não nasci herdeira, né? E essas duas colegas acharam muito doido e não toparam. E aí, então, Devichala surgiu como esse algo que essa, né, se devia a Deus, Shala, essa casa, esse lar da deusa, se tornou algo no plano espiritual, né? E por um tempo ficou assentado realmente no lugar físico de uma amiga, que era Simone Murilo, que topou a ideia antes dela, quando ela era só um sonho, né? Porque as primeiras turmas foram praticamente testes, né, de algo que era novo, e ela topou, né, então por muitos anos a jornada, né, por muitos anos mesmo, até a pandemia, a jornada acontecia no Marra 108, então aquela salinha que eu lembro até hoje, né, uma salinha que nos recebeu, e a Simone que nos recebeu com muito carinho e amor, até que o Devichala veio para cá, literalmente para minha casa mesmo, né. Então, o Devichala não é uma casa física, mas é uma casa espiritual, que recebe todas, né? E aí comecei então a expandir esse campo de entendimento do que era deusa, né? Conforme eu fui estudando principalmente psicologia junguiana, que inclusive eu tenho, né, como pós-graduação, né, em psicologia junguiana pelo IGEP, e, né, entendendo essa dinâmica, então, dos arquétipos, todas as nossas dinâmicas psíquicas, né, como ânima e inânimos, enfim. E então esse entendimento da deusa se alargou um pouco mais, e se alargou mais ainda conforme eu fui estudando história, né, arqueologia e diferentes perspectivas, né, de inclusive filósofas também, enfim, mulheres, né, também que vivenciavam a deusa, que buscaram a deusa. Então, né, como vocês podem ver ali, muitas mulheres incríveis, que inclusive eu tive a honra também de estudar pessoalmente, né, como por exemplo a Anne Baring, que é uma historiadora e também analista junguiana com quem eu tive a honra de estudar, que é um dos melhores livros que eu tenho de deusas. Estudei também com a Jan Shinoda, né, fiz o curso de eh, deuses, né, com ela, porque eu também trabalho, né, nessa dinâmica de feminino e masculino, nessa ideia do casamento sagrado, né, do Yorogamos, do Cunhúncio. E estudei com a Miranda, estudei eh, com, com a Gina Telindru, né, com quem também eu fiz um estudo de quase um ano em mentoria, focada, né, em Avalon, que é uma das minhas paixões também. Também tive a honra, então, de estudar com o Júlio, né, Sanches, que é arqueólogo, e que estudei muitas coisas de Egito, que foi muito rico, maravilhoso. Estudei com a Fernanda Zanin, né, sobre Madalena, também com a Palmira, que eu fiz, né, praticamente tudo da Palmira, respeito também muito. Então, fui, assim, foram chegando mulheres, né, estudei na época com a Diane Balascas, né, no parto ativo. Então, posso estar esquecendo, gente, tá? Desculpa aí, 44 anos, gente. Mas fui estudando com muitas, assim, mulheres referências, né, na área do sagrado, que eu me sinto muito honrada, né, por ter acessado mesmo, por ter, né, tido essa oportunidade de conhecer. Recentemente, inclusive, tive na conferência, né, no simpósio de Hecate, por exemplo, com a Sorita, que eu tive a honra de conhecer, que eu, né, praticamente tudo que eu tenho de Hecate veio dela, então, assim, sabe? Sou muito realmente abençoada e agraciada de poder ter encontrado tantas mulheres referências que eu, né, conheci um livro e de repente eu estava ali podendo, né, estudar direto com elas, e eu acho que isso é muito importante para a gente poder trazer as coisas dentro, assim, sabe, no mais respeitoso dentro do que é naquela egrégora. Então, quando eu falo de Ávila, eu estou falando de como é dentro, eu não estou trazendo isso para como eu acho que deveria ser, né? Eu tô ensinando dentro assim,
do mais próximo da tradição, né, que me passaram. E assim também com Kemet, né, do Egito, e assim também com Madalena. Estou estudando bastante com a Angela Natel também, já pegando vários cursos, está sendo muito bacana. Então, é muito bom quando a gente vai estudar com aquelas pessoas que estão dedicadas àquilo, para que a gente seja o mais respeitoso possível dentro daquilo que a gente está trazendo. Isso é algo que eu sempre me atentei desde o início. Quem me conhece sabe que eu sou muito chata, muito chata, muito chata. Pense em alguém chato, eu sou mais. Então, assim, eu sempre fui muito chata, né, para essas coisas, porque eu acho muito importante a gente tentar respeitar muito aquele lugar de onde as coisas são, por isso que eu não gosto também de sincretismo, as deusas não são iguais, não são a mesma coisa, sabe? Afrodite é Afrodite, a Senhora do Lago é a Senhora do Lago, a Ísis é a Ísis, Shivá é Shivá, e a gente tem, Oiá é Oiá, a gente tem que honrar o lugar de origem deles, né? Entendê-los hoje nas nossas vidas, mas honrando profundamente e permeando aquela egrégora, aquele povo, aquele momento histórico, né? Então eu tento dentro das jornadas, que são aulas onde a gente tem esse aprofundamento, então vamos fazer um recorte, vamos voltar. Então as jornadas, olá. Depois de tudo isso, eu estou esquecendo um monte de coisa da minha vida, gente. É isso, sabe? Vamos só com o que importa agora, depois a gente fala mais coisas, né? Porque eu encontrei um monte de gente, estudei com muita gente incrível no yoga, mas agora eu tô falando das deusas, então estou focando nesse recorte, tá? Porque tem muitas professoras e professores incríveis que eu encontrei no yoga, com quem eu estudei Body Talk, que é a terapia que eu trabalho junto em paralelo com o Blessing, sabe? Terapeutas que me atenderam, então, assim, tem muita gente maravilhosa, só cruzei com gente maravilhosa, e mesmo as pessoas que não foram maravilhosas também me ensinaram o que eu não deveria fazer e como eu não deveria ser. Então, a gente está sempre aprendendo, tá? Sou muito grata também pela deusa, pelos BO que ela traz, porque eu sei que é aprendizado, por mais duros que eles sejam, porque eu também sou cabeça dura. Mas eu melhorei, estou melhorando. Então, depois que eu passei com a Mirella, e aí estruturei. O Devchala passou por muitos anos se fazendo. Eu falo que ele foi um corpo vivo, ele é um corpo vivo que está sempre em movimento. E até que eu cheguei, então, num formato, numa estrutura que é a base para todas as jornadas. Então, agora eu vou apresentar um pouquinho para vocês o Devchala, para que vocês entendam, porque isso aqui é um desdobramento do Devchala, né? Então, o Devchala, ele é onde eu posso ofertar, né? Tudo que eu aprendi na minha vida, tá? E isso é feito através de alguns braços. Então, tem o Devchala, que são as jornadas da heroína, que eu já vou falar. Tem o Devchala, que é as turmas de yoga regulares, que eu tenho só para mulheres, online. Tenho mulheres do mundo inteiro, então, se você está em vários lugares do mundo do Brasil, você pode fazer aula comigo se você quiser. Vem que a deusa deliciosa nas nossas práticas tântricas. E tenho também cursos online. Eu tenho Mulher Cíclica, o programa Mulher Cíclica que está no ar desde 2017, tá? Eu tinha um outro curso, mas eu não estou com ele em andamento agora, então não vou divulgar. E eu tenho também eu fiz por muitos anos, antes da pandemia e depois durante a pandemia, um que chamava Jornada de Imersão, que foi pelo Facebook, e foi muito legal, onde tinha aulas todos os dias, né? E ficou com um arcevo de quase 65 aulas de deusas e deuses, muito bacana. E temos o nicho de serviços, certo? Atendimentos individuais. Eu atendo com Body Talk, eu atendo com um Blessing, eu atendo com astrologia, e aí eu faço mapa natal, mapa de previsões, mapa infantil, mapa kármico esotérico, e também tenho o que eu faço só no final do ano, que é a Mandala das Deusas, que é uma leitura anual, né? Acho que é isso, tá? Então, isso é o Devichala. Esse é o corpo de serviços do Devichala, que são o que eu trago para o mundo, a forma como eu contribuo com o mundo, né? E aí, então, o Devichala, que já está muito bem estruturado, hoje em dia ele já é um método, na verdade, há quase 10 anos ele já é um método registrado. Então, é uma metodologia que eu criei. O Devichala não existe em lugar nenhum,
mesmo do mundo, porque eu pesquisei, mesmo não existe nada parecido como o David Shala. Eu falo que o David Shala é uma graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doc. É porque eu sou louca mesmo, tá? Então, como ele é? O David Shala ele é composto de 4 jornadas principais. Cada jornada é composta de 13 meses. Então, são 13 meses que a gente fica junto. Ai, meu Deus, é muito tempo. É nada. Todo mundo chega falando que é muito tempo. Aí, quando tá acabando, ai, meu Deus, tá acabando. Quando é a próxima jornada? Porque a gente entra num tempo fora do tempo, a gente cria um algo tão especial entre nós, sabe? Porque quando eu fazia avulso, não era a mesma coisa, porque a minha ideia é a gente fazer um letramento mesmo, um letramento de tudo, passo a passo, para que a gente possa chegar num lugar juntas, para que a gente possa debater as coisas tendo contextos, né? Então, assim, todas as aulas, elas têm etapas, né? Eu sempre trago uma contextualização histórica, eu faço, né, um trabalho onde eu vou permear, né, uma abordagem que é também psíquica, que é simbólica, mas que também é, né, da espiritualidade. Então, tem uma parte teórica muito robusta, combinada com uma parte de vivência e troca sempre tem vivência, porque é muito importante, não é para a gente ficar só no cabeção, só teorizando, não. A gente tem que vivenciar para que a gente possa trazer isso para a prática, para a vida, senão não serve, não adianta, né? E a gente precisa estar muito, né? E eu sempre tentei prezar isso conforme eu fui solidificando isso em mim também, que é aliar também o feminismo com o sagrado. É muito importante, né? Então, isso faz parte do corpo de todas as aulas. Então, vamos lá, só para a gente fechar isso. Então, o Devichala Jornadas da Heroína, ele é feito de 4 jornadas principais, tá? Cada uma de 13 aulas em 13 meses, então são 26 aulas, tá? Porque são 2 vezes ao mês, por 13 meses. E toda jornada fecha com um rito de passagem, que é muito importante para a gente fazer a transição de tudo isso que a gente viveu, né? A gente fazer o movimento, fazer a nossa passagem, o rito de passagem ele é muito importante dentro, né, do sagrado, dentro do que a gente resgata. A gente perdeu muitos ritos de passagem, e isso é um grande problema hoje, porque a gente não tem rito de passagem para nada, né? Então, o resgate de rito de passagem é muito essencial, né? E quando as mulheres passam pelo rito de passagem, elas entendem a importância. E então a primeira jornada ela é feita, é a porta de entrada para todo mundo, que é a jornada da heroína pelas deusas e pelo feminino, né? Pelo sagrado no feminino, feminino no sagrado. É, concluindo essa aqui, a gente vai ver muitas deusas, e a forma que eu estruturei é que a gente tem aulas iniciais que eu falo que são as bases, que são as raízes da árvore, então todos os conceitos, fundamentos estão aqui nessas primeiras aulas. Depois a gente tem as aulas que são das deusas de lua, né? Referente, aí eu faço etapa lua crescente, etapa lua cheia, etapa lua minguante, etapa lua nova, etapa dos quatro elementos e a coroação, que são as 2 últimas aulas. E aí, rito de passagem. E aí, as jornadas seguintes, elas têm a mesma estrutura, só que muda, né, todo o conteúdo. Então, a jornada 2 é a jornada 2 pelos deuses, tá? E pelo masculino no sagrado. Então, seguindo a mesma estrutura, tá? E a jornada 3 ela foi feita para ser o casamento sagrado disso, né? Então, que ela é a jornada da heroína pelas deidades e pelo sagrado ser. E a jornada 4 ela está em construção. Ela é surpresa. Talvez quando você veja esse vídeo, sabe-se lá, quando você vai ver, ela já exista, tá? Mas agora ela já está no papel, ela já está toda montada, mas eu ainda não preparei os materiais e não a lancei, tá? Mas para que você faça esse caminho, então todo mundo precisa passar pela jornada 1. Você só pode fazer a jornada 2 terminando a 1, a 3 terminando, sabe? Então tem esse processo. Para além dessas 4 jornadinhas principais, eu tenho 5 mini jornadas, que são jornadas de aprofundamento, especializações, de coisas que eu liguei, né? Eu fiz uma ligação, fiz uma tecidura de elementos na minha cabeça, principalmente pautada pelas 3 deusas que eu exerço o sacerdócio, né? Que é Afrodite, Ísis e Madalena. E eu peguei e fiz, então, essas mini jornadas como uma história de continuidade. Então, a gente começa a primeira mini jornada, que é por Avalon, a segunda mini jornada é por Kemet,
A terceira mini jornada é pelos caminhos de Madalena. A quarta mini jornada é pelos caminhos do amor, que é esse estudo do amor, e a gente estuda principalmente, né? São 7 aulas. Trabalhando, a gente vai do medo até o amor. E depois nós temos 3 meses, que é um clubinho do amor, onde a gente passa pela trilogia da Bell Hooks. E aí a gente tem a quinta mini jornada, que é a jornada tântrica, né? A jornada pelas deusas tântricas, pelo Tantra. E é uma jornada que, para mim, é muito querida. É uma jornada que, neste momento, eu estou construindo. Na verdade, já estou construindo ela há um tempo, né? Mas ela está sendo construída. Não sei se ela vai ser lançada esse ano ou no próximo. Mas é uma forma, é um oroboro, sabe? É uma forma de honrar onde eu comecei e honrar o yoga, que é o rio por onde a gente navega, né? Então, eu acredito que seria necessário fazer essa jornada, né? Trazendo o yoga, né? Porque era a única coisa que faltava, né? Já tinha a Avalon, que foi algo que eu me aprofundei, já tinha a Kemet, que eu lembro que eu falei para você que estava na minha infância. Já tinha Madalena, que foi uma das minhas obsessões, porque eu passei anos, lembra? Eu estudei a Bíblia quando eu estava na infância, e depois eu passei anos estudando Eva e Lilith igual uma enlouquecida, né? Estudei mesmo até quase enlouquecer. E aí eu comecei a estudar Madalena muito, 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 muito. E me aprofundei muito. E tem uma coisa que eu encontrei no meio do meu caminho que me fez seguir para essa trilha, que foi um curso em milagres. Então, foi assim, né? Aprofundei, então fazia sentido ter o yoga, porque é isso, né? Tá aqui, faz parte, é algo essencial. Então, nesse momento, tem 2 jornadas que ainda não estão em atividade, que é a jornada 4 das principais e a jornada quinta das mini jornadas. Todo o resto já está em atividade. A jornada um, por exemplo, neste momento, estamos na 17ª turma, né? Então, caminhamos muito, né? Caminhamos muito nesse, nesse algo que eu criei como uma forma de contribuir na sociedade mesmo. Essa é a minha forma de. Esse é o meu lugar de resistência dentro do patriarcado. Essa é a minha forma de tentar realmente contribuir na vida de mulheres. Eu sei que já contribuiu, porque até hoje, sabe, foram tantas mulheres que através da jornada saíram de casamentos, relacionamentos abusivos, sabe, que conseguiram sair de situações bem complicadas, às vezes até mesmo emocionalmente, né, conseguiram, sabe, avançar nas carreiras de trabalho, enfim, são tantas coisas, sabe, que encontraram sentido no caminho espiritual. Então, e tantas outras coisas que são mais sutis, né? Quantas dali saíram de lá e viraram, sabe, criaram coisas que hoje socialmente estão aí fazendo o seu trabalho, sabe, na contribuição de ajuda das mulheres em diversas maneiras. Quantas viraram terapeutas, estão trabalhando com mulheres também, sabe? Monte virou uma mother, viraram terapeuta floral ou de aromaterapia, ou taróloga, ou astróloga, porque eram coisas que eu ensinava, entende? Que eu aprendi. Então, assim, eu sou muito grata por tudo que eu vejo, né, de resultado do Devichala, e eu acredito realmente muito, né, na força dessa egrégora, que é sustentada por 9 guardiãs e 9 guardiões. Nós temos Afrodite e Hefesto, Ísis e Osíris, Hecate e Tote, Sekhmet e Xangô, Nut e Horus, Perséfone e Hades, Hestia e Shiva, Brigitte e Ganesha, Hanuman e Madalena, formando esse grande círculo ao redor do fogo central do Devchala, como as guardiãs e guardiões sustentadoras e mantenedoras dessa egrégora e desse trabalho, e os 4 grandes pilares que são sustentadores, né, como as 4 direções, os 4 elementos, as 4 fases das estações da natureza, lunares, os 4 arquétipos, né, realmente os 4 pilares de sustentação do Devichala não poderiam ser nada mais do que nada menos do que Durga, Kali, Lakshmi e Sarasvati, que foi por onde tudo começou. Então, elas estão ali sustentando, né, todo esse trabalho e são elas e eles que recebem
e acolhem todas aquelas que vêm, né, percorrer esses caminhos e, né, que escolhem realmente fazer uma grande revolução interior e uma grande revolução na sua vida, né? E eu sigo aqui, né, aprendendo, me desenvolvendo e caminhando, né, voltando aos poucos, né? Estou neste momento voltando para a astrologia, estudando algumas coisas, né? Porque quando eu comecei na astrologia, por exemplo, eu também busquei trazer muito o feminino e trazer essa perspectiva para a astrologia, né? Então, numa época que nem se falava, nem muitas pessoas, quase ninguém usava asteroides femininos, eu comecei a usar nas leituras, comecei a trazer uma linguagem que é a mesma linguagem que eu uso nas jornadas, por exemplo, para falar dessas deuses, desses deuses do nosso céu. Eu estou voltando agora, né, a estudar, retomando, estou revendo, na verdade, né, os estudos com a Cláudia Lisboa, que é algo que eu comecei na pandemia, e foram tantas coisas na pandemia, né, porque na pandemia eu fiz uma faculdade de História que eu já me formei, fiz uma pós-graduação em análise junguiana que eu já terminei, fiz inclusive monografia em Madalena, aliás, as minhas monografias estão disponíveis no site devichala.com.br, você consegue ver. E agora em maio começo mais uma pós em mitologia comparada, que é algo que eu também queria muito, vai ser muito bacana. Nesse momento eu estou retomando também os estudos do yoga, porque é algo que eu me distanciei muito por infinitas decepções ou com a egrégora do yoga, não com o yoga em si. O yoga é perfeito, né? As pessoas que são esquisitas, como se a gente não fosse, né? Todo mundo é esquisitinho. Mas eu me afastei um pouquinho do yoga por várias questões e agora eu tô retomando essa conexão, né? Eu fiz bastante práticas durante a pandemia com uma amiga, Luciene, que é uma grande profissional de yoga, yoga para as mulheres, yoga hormonal e também de yoga tântrico, e também foi minha terapeuta de body talk. E agora eu tô, e aí eu parei um pouco, né, por conta de investigação de dores que eu estava sentindo, e agora eu tô retomando com uma grande amiga que é uma amiga desde o início do yoga, imagina, eu conheço ela desde os meus 18 anos, que é a Dani, com quem eu, né, fiz a formação de Tantra, porque eu confio muito nela, e agora eu tô, né, estudando, então eu me sinto, sabe, meio que voltando para o início, eu me sinto bem em Ouroboros nesse momento. E fico muito feliz com esse caminho, sabe, que a deusa me levou, porque hoje eu sei que, hoje eu consigo identificar, né, que a primeira que me encontrou nesse mundo foi a Isis, né, que no começo eu não sabia nomear, mas agora eu sei que foi ela que, quando eu era criança, veio, né, e me pegou, e depois Afrodite, né, eu sinto que é tudo um reencontro, né, me reencontrou, e aí depois, né, a última que realmente chegou, assim, me tomou muito foi Madalena, né, então eu sinto que fechou, assim, um grande caminho, e claro que eu não vou esquecer nunca de Durga, porque Durga tá aqui num potinho dentro do meu coração, né? Então eu sinto que percebam que é tudo uma quaternidade, né? E faz muito sentido quando a gente vai estudar a mulher cíclica, né? As 4 fases do ciclo, enfim. Essa quaternidade, esse círculo, esse fogo. Então eu sinto que, sabe, tudo se encaixou. Foi uma grande jornada. Foi um caminho muito longo, tortuoso. Muitas coisas aconteceram, nem sempre coisas boas, não, nem sempre encontrei pessoas tão bem intencionadas assim, mas eu entendo hoje que, como eu já disse, foi um aprendizado também do que não fazer, do que não ser, aprendizado até de crescimento mesmo, né? Porque, enfim, ninguém é perfeito, né? Muito menos eu, mas eu sinto que foi que caminhada, sabe? Sei lá. Se o caminho de Santiago é isso, eu acho que eu fiz um caminho de Santiago espiritual umas 7 vezes. Pensei em desistir muitas vezes, mas eu sei que a deusa sempre nos ergue, a deusa está sempre com a gente, a deusa está sempre caminhando na nossa frente. E a vida sem a deusa não faz sentido nenhum, porque, né, o patriarcado não faz sentido nenhum. Então, é uma grande
é uma grande reparação histórica, simbólica, espiritual, a gente trazer a deusa de volta para a nossa vida. E foi por conta disso que eu decidi fazer esse Deusa Flix. Deusa Flix, aliás, que foi o nome da Camila Veras que falou, que é uma aluna amiga querida. Ela falou assim, né? É como um Netflix, só que da deusa, né? Eu falei, nossa, um Deusa Flix, muito bacana esse nome. E aí eu coloquei, porque não era o nome inicial. E a ideia é compartilhar isso, né? Só que, como eu já tenho o trabalho principal, que é o Devishala, que é as jornadas, não seria como a aula, porque eu já dou aula lá dentro, porque eu realmente acredito que a gente precisa seguir um comprometimento, uma linha de pensamento, uma linha de evolução que em algo como aqui não daria para fazer. Então, por isso que é algo mais desprendido, mas com a essência, né? Então, a minha proposta inicial foi trazer essa cartinha da deusa, né? Inspirada mesmo, uma carta que vem de inspiração, com um áudio onde eu, né, conto algumas histórias da deusa, uma meditação guiada de conexão e o oráculo do mês, né? Como uma olhada para o nosso mês. E que consigamos, através desse apoia-se, realizar algo que eu já estou pensando há um bom tempo, porque várias pessoas me pedem isso, né? Ai, faz um clube de leitura espiritual, porque não tem, né? E realmente eu não conheço, deve ter, mas eu não conheço nenhum clube de leitura realmente da deusa espiritual, então é algo que eu queria fazer mesmo. Até porque eu leio muito, né? Então já li praticamente assim tudo que eu pus à mão relacionado à deusa. E já li muitas coisas espirituais também, então eu acho que seria muito bacana. Só que para isso precisamos ter uma quantidade boa de pessoas, né, de mulheres aqui interessadas e já fazendo essas conexões para que o clube possa acontecer. Então, essa é a meta, essa é o sonho, né, de que a gente possa, em um momento, alcançar isso e começar esse clubinho místico. Clube das Místicas, porque a gente precisa se reapropriar desse termo, tá? Assim como teve místicas incríveis na antiguidade, na Idade Média, que inclusive eu falo delas na Jornada de Madalena, que a gente possa retomar isso e se apropriar disso sem tirar sarro, né? Ao invés de a gente ficar aí tirando sarro dos jovens místicos, que a gente possa se reapropriar de ser uma mulher mística com muito orgulho e real, não como algo dissociado da realidade, brilho, tirulilo, esquizotérico, mas como algo real, como algo que sim pode ser um modificador de vida, mas que isso precisa acontecer na vida e não dissociado da vida. O sagrado, ele está na vida, né? Por isso que essa ideia do sagrado e profano, sagrado e mundano, eles coexistem, não são coisas separadas. A gente não se separa das coisas para viver o sagrado. A gente vive o sagrado na vida e a vida entra no sagrado e as coisas são um só, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse papinho. Se tiverem alguma coisa para compartilhar comigo, compartilhem e nós vamos seguir nossas aventuras aqui no Deus Aflix.